Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a Nádia, nutricionista esportiva. Veio tirar todas as dúvidas de vocês. É um assunto bem legal, né? Que hoje o mundo, né, precisa disso, de ter saúde, busca por isso, na verdade. E ela vai tirar todas as dúvidas de vocês. A galera fez as perguntinhas no Instagram, tá bom? E agora ela vai se apresentar. Oi, primeiro, muito obrigado, meninas, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Nádia, sou nutricionista esportiva. Obviamente, adoro falar sobre nutrição, sobre esporte. Já vi que tem algumas perguntas que vocês mandaram, a gente vai responder todas, vamos bater um papo aqui legal. Espero levar muita informação relevante para vocês. É isso aí. Ah, com certeza. Nádia, dei uma pesquisadinha na sua página, não te conhecia. Primeiramente, parabéns, adorei a sua página e tenho certeza que você vai gerar um conteúdo muito legal, muito bacana, né, para os nossos seguidores aí. Hoje a gente vive um mundo, né, Nádia, que até eu e a Estela tava tocando nesse assunto esses dias, que tá mudando bastante, as pessoas estão se cuidando cada vez mais, né? Até o índice de bebida alcoólica tem diminuído muito, né? A gente até brinca que o pessoal de balada aí tá tendo que se reinventar, né? E assim, você vê que, tipo, tá tudo mudando, né? Você vê que às vezes, hoje em dia, as pessoas mesmas. Eu não bebo, mas as minhas amigas que bebem, fica naquela, olha a cerveja, vê quantas calorias tem, quanto carboidrato tem, e isso é muito legal, né? Tipo, antigamente as pessoas não valorizavam tanto isso, né? A parte da nutrição. E hoje eu vejo que é um mundo que a gente vive, que é o que eu falo para os meus pacientes, todo mundo que tem condições financeiras deveria ter, né, um Nutri, né? Eu atendo todas as idades, então o idoso deveria ter um Nutri, né, que especialidade, com especialidade na parte de idoso, os atletas, né, eu que jogo beach tênis, venho do futebol também, tem que passar como nutricionista esportivo, porque é totalmente diferente, né? Queria que você falasse um pouquinho para nós dessa diferença, que às vezes eu indico, por exemplo, tem um atleta da clínica e ele é leigo, né? Não sabe a diferença de um Nutri e do outro. E quando eu falo, olha, procura um Nutri esportivo, né? Daí a pessoa fala, mas tem que ser o esportivo, né? Daí eu falo, é o ideal, né? Então fala um pouquinho pra gente, por que o ideal passar com o Nutri esportivo? O Bom, atleta, né? primeiro puxando esse gancho que você falou, realmente assim, é algo que a gente observa muito, essa nova tendência de mercado do wellness muito forte, né? Então, algum tempo atrás era chique você estar em um bar bebendo um drink, né? Hoje o que é cult é você acordar no domingo de manhã para correr no parque. Exato. E assim, eu sou defensora disso sempre porque é um hábito, assim, é uma tendência que vem que só traz benefício para nossa saúde, Sim. né? Então, quando você faz uma atividade física, quando você tem uma preocupação a mais com a sua alimentação, é lógico que você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E isso em todas as fases da vida, né? Sim. Eu falo que como nutricionista esportiva, eu não atendo somente atleta, mas eu busco sempre, em todas as minhas condutas, incluir e incentivar todo mundo a fazer alguma atividade física. Qual atividade física? A que você gostar. Se você quiser jogar peteca, se você quiser ir pro beach tênis, se você quiser fazer musculação, crossfit, yoga que seja, Sim. né, que é uma modalidade que não entra ali como um esporte, mas existe uma movimentação física, Muito. a gente vai incentivar, porque isso traz todo um contexto de saúde, né? Então você se envolve com outras pessoas, conhece Sim. outras pessoas que também têm esse cuidado, e essa rede de apoio, de contato faz toda a diferença. Sim. Além de o fato que você começa a ter uma preocupação maior. Pô, treinei. Não vou comer qualquer coisa, vou jogar meu treino no lixo, né? Então você começa a olhar com mais cuidado pela sua alimentação. Aí você quer treinar no sábado de manhã, chega na sexta-noite você fala, não vou beber todas, porque senão amanhã eu vou estar morto e não vou conseguir treinar. Sim. Então uma coisa vai puxando a outra. E a diferença entre a nutrição esportiva e uma nutrição clínica clássica, por exemplo, é que a nossa abordagem, além de olhar, obviamente, os fatores metabólicos, fatores de saúde, a gente também pensa em dar substrato para o esporte, né? Então a gente visa também melhorar a performance desse paciente. Não necessariamente a performance competitiva, mas uma performance de vida, né? Então, como que eu vou fazer para essa pessoa emagrecer, mas mesmo assim ter energia para o treino? Sim. Esse paciente ele tem uma diabetes, ele tem uma hipertensão, a gente vai observar isso, mas eu vou olhar também pensando que ele tem que conseguir fazer a atividade física dele, porque aquela atividade física também vai melhorar esses parâmetros bioquímicos, por exemplo.
Então, todo o nosso olhar, a nossa conduta, ela é avaliada considerando o paciente, a individualidade, mas sempre incluindo ali a atividade física como um pilar essencial na manutenção dessa saúde e do objetivo do paciente, independente de qual ele for. Perfeito. E eu também acho que assim, hoje a gente vive num mundo que é bem difícil muitas pessoas terem a disciplina, né? Que eu falo que a disciplina é a alma do negócio. Para tudo na vida, eu sempre toco, né, nesse tema, disciplina. Tudo na vida, tudo que você faz meia boca, resultado meia boca. Tudo que você faz com disciplina, faz certinho, é resultado, né, com certeza sempre melhor. E é muito legal quem tem essa chance, essas condições de passar com um nutricionista, porque às vezes aquele que se engana, né? Ah, é só por hoje, né? Porque às vezes eu vejo meus pacientes, terça-feira tá na feira, só por hoje. Quarta-feira, McDonald's, só por hoje, né? Só se vive uma vez, né? Sempre essas frases. E poder a gente pode tudo, né? Mas se você não tem a disciplina, né? Eu acho que fica tudo muito complicado. E eu acho que quando você tem o Nutri ali, que você vai passar uma vez por mês, a cada 45 dias, a cada 2 meses, dependendo do que o plano que você monta de tratamento, é aquela coisa também, tô gastando com nutricionista, eu tô investindo no meu corpo, né? É também complicado você chegar lá e, porcentagem de gordura hoje 33, volta 35, volta 37. Então, tipo, o negócio só tá subindo. Opa, né? Vou criar vergonha na cara e vou fazer direito, porque senão também tô rasgando dinheiro, né? Então, eu acho que para as pessoas que também têm muita dificuldade com a disciplina, que é boa parte, né? A maioria, né? Eu acho que ajuda muito o acompanhamento, né? Você tá ali puxando a orelha e tudo mais e ajudando, incentivando cada vez mais, né? Sem dúvida. É igual eu tava conversando com ela um pouquinho antes do podcast, e eu falei a mesma coisa do personal, né? Se você treinar com personal é uma coisa, você treinar sozinha, cara, outra. é totalmente diferente. Antes eu fazia o CrossFit, né? Mas hoje eu tô com personal. E eu gosto muito, 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 porque, cara, vem o resultado, se você faz certo, vem o resultado. Tô sem Nutri e eu já começo a ficar desesperada, porque... Aí, oportunidade agora! Já vamos fechar o esquema aqui. Já vamos fechar, porque, assim, é muito difícil. Eu entendo as pessoas quando falam, porque é muito difícil você tentar fazer as coisas sozinha hoje. Gente, assim, uma coisa que eu sempre converso muito, né, durante as minhas consultas. Primeiro que, assim, todo mundo deveria passar no nutricionista pelo menos uma vez na vida. Pelo menos para ter uma ideia de fato do que é uma alimentação saudável. Porque existe muita informação e desinformação sobre comida. Então todo mundo acha que sabe sobre nutrição, às vezes a pessoa chega falando um monte de absurdo e ela acha que ela tá fazendo tudo muito certinho. Sim. Se ela vai pelo menos uma vez, ela vai ter uma orientação que, por mais que ela não continue o acompanhamento, pelo menos ela entende o contexto básico sobre o que ela deve ou não deve fazer. Esse já é um ponto que assim faz toda a diferença. Mas é claro que a gente é muito mais comprometido quando o nosso compromisso não é só com a gente. Exato. Sim. Seria uma pauta terapêutica essa. Sim, sem dúvida. Mas assim, a gente sabe o que tem que fazer. Só que se a gente não tem que dar satisfação pra alguém, a gente, é só hoje. É só hoje. Amanhã eu faço. Segunda-feira eu começo. Sim. Quando você sabe que você vai voltar daqui 30 dias, daqui 40 dias, que alguém vai te pesar, que alguém vai te avaliar, você vai ter que explicar pra alguém por que você fez ou o que você não fez, isso já te mantém mais na linha. Ouço muito paciente que às vezes chega na consulta e fala assim, nossa, Nutri, ontem me chamaram pra ir comer, não sei o que lá. Eu falei, você é louco, amanhã eu tenho nutricionista. Se eu não tivesse, né? Aí eu pego e falo assim, pô, mas o resultado da sua avaliação que você fez nos últimos 40, 60 dias, não é só o que você fez ontem. Aí a pessoa, tipo, né? Então, assim, você ter uma obrigação te ajuda a te manter mais na linha. E eu sempre gosto de trabalhar com acompanhamento o mais próximo possível do paciente. Então, tem paciente que eu sei que não tem disciplina, às vezes eu peço pra marcar na agenda do celular, tipo uma etiquetinha vermelha e uma verde. O dia que você conseguir cumprir ali as suas metas, você coloca uma etiquetinha verde. O dia que você não cumprir, você coloca uma etiquetinha vermelha, tipo, comi um chocolatinho depois do almoço, uma etiquetinha vermelha. Terça-feira à noite, cheguei em casa, não tinha comida, tive que pedir um iFood, etiquetinha vermelha. Não sei o que lá, etiquetinha vermelha. A hora que a pessoa vai ver, ela cometeu tantas pequenas falhas no dia a dia, que são falhas que a gente não lembra, né? Porque assim, se você vai num rodízio de pizza e você arrebenta de comer, você sabe que você, furei a dieta. Agora, se você levou a sua marmita pro trabalho, se você comeu a sua marmitinha,
Só que apareceu um bolinho lá na quarta-feira à tarde, você comeu um pedaço, você não lembra daqui uma semana que você teve esse furo, Sim. né? Então a gente às vezes esquece de se observar e conseguir ver de fato o quanto você tá fazendo ou não. E às vezes essas pequenas falhas acontecem todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. E aí a pessoa às vezes fica travada no resultado dela. Aí a pessoa começa a ficar desmotivada. Fala, pô, mas eu tô fazendo tudo certinho, só que eu não vejo resultado. Só que o quanto certinho que você realmente está fazendo, né? Então a gente tem várias estratégias até para a pessoa conseguir ter esse olhar para ela mesma. Não é uma cobrança, né, minha com o paciente, mas do paciente começar a se observar, porque a gente come muito no intuitivo. Sim. Você não pensa, você só come. Né? A pessoa que às vezes não passa no nutricionista, ele não pensa hoje no que ele tem que programar para comer amanhã. Então chega amanhã, ele vai comer o quê? Ah, eu vou comer o que tiver. O que tiver. A hora que vai. der fome, eu procure como. Sim. E aí nunca vai ter óbvio que ele deveria de fato comer. Então eu falo que o trabalho nutricional já começa nessa percepção da pessoa olhar e se preocupar e pensar sobre o que ela tem que comer. E aí quando ela começa a entender isso e fazer de forma repetitiva, isso se torna um hábito. Quando isso se torna um hábito, fica fácil. Porque aí já fica meio que no intuitivo. Porque daí mudou a cabeça já, né? Mudou a cabeça. É. Eu sempre falo também do exemplo, sei lá, a pessoa que cresceu comendo pão com mortadela no café da manhã. Todo dia quando ela acorda, ela fala, hora de comer o pão com mortadela. E ela não lembra que a gente come outras coisas além do pão do mortadela, porque de manhã ela só come aquilo. Faz sei lá quantos anos que eu como pão com ovo de manhã. Quando eu acordo, eu penso, hora de comer um pão com ovo. Eu não lembro que a gente come pão com mortadela. Sim. Eu não lembro que a gente come um misto quente. E não é um sacrifício pra mim comer meu pão com ovo. E como eu já faço todo dia, já é minha rotina. Sim. Quando chega nesse ponto, é um hábito. Dificilmente você vai errar, você vai fugir. Porque aquilo já não é mais sofrido, porque você não precisa pensar naquilo, você automatizou. Só que isso é repetição. Sim. E até chegar nesse ponto, você tem que ter um pouco de disciplina e se forçar até que fique natural. Isso serve para o treino, isso serve para alimentação, isso serve para uma rotina de trabalho, isso serve para uma rotina de estudo, isso serve para qualquer hábito que a gente quer criar. Eu acho que na vida tem o vício bom e o vício ruim, né? A gente pode escolher, né? Porque o vício ruim, a gente vai para as coisas ruins, bebida, cigarro, droga, muito açúcar, porque as pessoas às vezes falam assim, julga, né? Coloca a pessoa lá, eu não bebo, eu não fumo, mas o açúcar dela, né, é em tudo, é no café, no chá, só falta colocar no arroz, né? E se você parar para pensar, o açúcar, né, se não, é o pior alimento que existe aí, né? Então, às vezes as pessoas acabam assim, sem saber. Ela pode não usar droga, ela pode não fumar, ela pode não beber, mas o açúcar que ela ingere todos os dias também faz muito mal, né? E é engraçado quando, às vezes, eu falo pro paciente assim, passa com Nutri. Não, minha alimentação é ótima. Daí eu falo assim, é dela? Não, eu nem como pão francês cedo, você acredita? Já abri mão. Daí eu falo, sério, mas como que é seu café da manhã? Eu como umas 5, 6 bolachinhas de água e sal com requeijão. E aí, assim, eu fico até com dó, porque, tipo assim, eu penso, cara, a pessoa ama o pãozinho francês dela, né? Se ela colocar ali em termos de gordura e quantidade de calorias, e com certeza as bolachinhas dela com requeijão vai ter mais calorias do que o pão francês dela, que ela tá ali morrendo de vontade de comer, né? E não faz, e não entende. Na cabeça dela, essa troca tá ao máximo, né? Que eu acho que é o que você deve escutar muito da tapioca e do pão. Eu ia né? dar exatamente Eu ia falar, esse exemplo. Eu sou óleo, eu falo, né? Troquei o pãozinho pela tapioca. Eu falo, mas você é celíaco? Você tem alergia, intolerância a glúten? Não, troquei porque é mais saudável. Tem mais caloria, a carga glicêmica é mais alta ainda. Então, assim, é uma troca que não faz sentido nenhum se você não tem uma restrição alimentar. Come seu pãozinho. Tá tudo bem, não é seu pãozinho que tá te atrapalhando. Lógico que a pessoa quer comer pão no café da manhã, no almoço, na janta, a conta não fecha, Sim. né? Mas aí o problema não é o excesso de pão. O problema é que ela não tá tendo nutriente através de outros alimentos que são super importantes e nutricionais que tinham que estar inclusos. Sim. Sempre falo que o maior problema da alimentação é com o que a gente tem que comer. A gente sempre se preocupa com o que não tem que comer. Sim. Não posso comer pão, não posso comer açúcar, não posso beber refrigerante. A sua preocupação devia ser outra. Devia ser, eu preciso comer grãos integrais, eu preciso comer vegetais, eu preciso comer frutas, eu preciso tomar água. Se você fizer isso todo dia, não vai sobrar nem espaço no teu estômago pra você comer tanta porcaria. Sim. Né? Então a gente tinha que, às vezes, inverter
esse nosso olhar, a gente se preocupar mais com o que a gente deve fazer do que com o que não deve. Sim. Que não deve, muita gente às vezes já sabe. Mas a pessoa ela quer tirar tudo da alimentação e não quer colocar um vegetal no prato para dar saciedade. Meu, você vai ficar morrendo de fome. É Sim. lógico que no meio da tarde você vai beliscar alguma coisa para comer. Ou você faz essas trocas, com uma bolachinha de água e sal. Como aquilo não enche o estômago, você não tem a sensação de, nossa, estou cheio, estou estufado, você tem a impressão que você está comendo pouco. Mas na verdade você está comendo um alimento que é super calórico e que não tem valor nutricional nenhum. Não tem vitamina, não tem mineral, não tem fibra, não te agrega em nada aquele alimento, né? Então, Sim. assim, ele te engana. Você pensa que você não está comendo porque ele não tem volume, só que você está ingerindo calorias, sendo que você poderia estar comendo um outro alimento muito mais nutritivo, muito mais saudável, te desse muito mais saciedade e muitas vezes muito mais gostoso. Sim, não passando vontade, né? Posso soltar uma perguntinha polêmica aí, Celina? Você já tem aí? Posso. Zero. É uma pergunta que, tipo, eu sigo. Eu fiquei cheia, tá? Falou que é polêmica, eu fiquei cheia. Não, é uma pergunta que eu acho que, assim, boa parte das pessoas tem essa dúvida. Eu depois vou até dar minha opinião, né? Mas quem manda é você, porque eu sou fisioterapeuta, não sou nutricionista. Eu pesquiso bastante sobre isso. E toda vez quando tem essa polêmica, eu entro nos comentários. E eu vejo que as pessoas ficam muito divididas, né? E eu vou até contar uma historinha que aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Que é em relação ao refrigerante zero, né? Como, por exemplo, o meu afilhado, ele tem 6 anos. E assim, ele deu uma engordadinha assim de uns 4, 5 quilos em 1 mês e meio. Que eu falei pra mãe dele, opa, né? O que aconteceu, né? O menino tá redondo, né? Vamos dar uma segurada e tudo mais. E aí ela começou a comprar suco, né? Tipo, então vai ter o bolinho. Ó, o Matheus vai de suco. E minha irmã, mesma coisa, não? Porque eu tô de dieta, né? Então, suco, tipo, suco de laranja, até mesmo, que é natural e tudo mais. E aí eu sempre entro, né, nesse dilema. Eu falo, meu, se vocês estão preocupados com calorias, processo de emagrecimento, e aí eu vou lá e pego os rótulos, né? Aqui é zero. Aqui tem um copo e meio, tem 200 e poucos calorias e tudo mais. E aí entra naquela coisa, pô, mas o refrigerante faz mal, né? Daí eu falo, mas faz mal até que ponto, né? Você tomar um copo ou você tomar 2 litros por dia? E aí vira aquela bola de neve que cada um defende o seu e que eu, particularmente, sempre acabo indo pro zero, não sei você. Eu também. Você vai? Eu sempre acabo indo pro zero. Porque os sucos de hoje em dia, por mais que você fala natural, você pega o de laranja, por mais que você vá lá e espreme a laranja, meu, ele é calórico pra caramba, né? Então eu queria a sua opinião sobre essa pergunta que no meu ponto de vista é um pouco polêmica, né? Que algumas pessoas, alguns nutris são totalmente contra, o refrigerante é isso, é aquilo. Então eu queria saber, uma pessoa que realmente domina o assunto, que você desse a sua opinião para nós, hein? Ó, se eu for cancelada, é a minha opinião, tá? Isso! Qual que é mais saudável? O suco. Sim. Qual que você vai consumir no processo de emagrecimento? O que for zero. No processo de emagrecimento, você precisa minimizar calorias. Sim. Isso quer dizer que você vai tomar um monte de refrigerante zero? Não, não quer dizer. Porque tem um monte de fator antinutricional. Então, assim, não é bom para tua microbiota intestinal, o que tem uma relação com o emagrecimento indireta, mas existe. Existem algumas linhas de pesquisas que falam até mesmo relação à descalcificação óssea. Sim. Então, uma relação com osteoporose precoce para quem tem um consumo exacerbado de refrigerante zero. Mas isso a gente está falando de um consumo altíssimo. Sim. Né? Então, isso a gente está falando de quem consome em excesso, em quem troca água pela Coca Zero. Sim. Essa conta nunca nenhum nutricionista vai incentivar. Se algum incentivar, corre. Sim. Né? Agora, se a gente for falar em caloria, refrigerante zero tem zero. O suco de Exatamente. laranja é um concentrado de suco. É diferente você chupar uma laranja e você tomar um suco de laranja, que é um concentrado de várias laranjas. Então, assim, existe um momento de consumir o suco de laranja? Existe. Por exemplo, trabalho com nutrição esportiva. Pô, pra quem treina 6 horas da manhã e não dá tempo de comer, é um ótimo carboidrato de fácil digestibilidade que não vai pesar no seu estômago pra você ir treinar. Perfeito. Mas não pra você acompanhar um prato de arroz, feijão, salada e carne. Sim. Então, assim, é contexto, né? Você ter essa conversa ali com a pessoa, ela entender qual que é o momento de consumir qual e a quantidade. O paciente me pergunta, Nádia, eu gosto de tomar Coca Zero, tudo bem? Tudo bem, contanto que não seja o tempo todo. Vamos tentar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana? Nossa, tomo todo dia no almoço e na janta. Vamos tentar um dia sim, um dia não? Sim. Porque eu nunca vou incentivar o consumo de um alimento que faz mal para a saúde. Mas se eu falar que ele engorda, é mentira. Sim.
Não, e eu acho que é a pergunta mais polêmica hoje em dia, que é do refrigerante, e a maioria dos nutris que eu entro para ler é exatamente o que você falou, entendeu? Vocês não estão ali para, se você puder falar a melhor bebida para o seu paciente beber, você vai falar, toma água, né? Em relação à água com gás, para você tem alguma Nossa, eu tenho essa restrição? dúvida. Porque várias pessoas falam, não, mas tem o gás. Eu falo, mas o gás vai fazer mal para quê? Né? Faz mal? Tem alguma coisa que você não gosta da água com gás ou não? Liberado? Gente, água com gás pode tomar. Ai, não gosto de tomar água, tenho dificuldade de tomar. Você toma água com gás? Toma. Então toma 2 litros de água com gás por dia. Não tem problema, pode tomar. Aí a gente vai, às vezes, colocar ali outras questões. Quem toma muita água com gás e limão em jejum, aí tem, por exemplo, problemas com relação à saúde bucal, né? Pode ter problema com alteração de pH do estômago, mas é mais pelo contexto ali também do que a água com gás em si. A água com gás, zero problema. Precisar colocar ali uma frutinha, alguma coisa para, né, dar um tchananã, e você evitar tomar tanta Coca Zero, Sim. tá ótimo, assim, mas não tem problema nenhum com relação ao processo de emagrecimento, não dá celulite, não tem alteração em questões absortivas a nível gástrico, então água com gás é zero problema. O pessoal tem um pouco de dificuldade de tomar água, né? Então, 2 litros de cerveja, Vai fácil. vai fácil. De coca, vai fácil. Nossa, né? coca nem vê, né? Eu falo, gente, tem coisa que você não precisa, não precisa gostar. Você só precisa fazer. É, Água não isso. tem gosto de nada. Você só precisa tomar. É hábito, é costume. Tá ali com a tua garrafinha o tempo todo, Sim. olhou pra ela, dá um golinho, dá um golinho. No começo é chato, isso, Sim. né? Mas chega uma hora, eu tô às vezes em consulta com o paciente, tô aqui falando, blá, 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 É. dá um golinho de água, blá, dá um golinho de água. Eu não tô nem com sede, Sim. eu nem lembro. É mania, vira costume. Então você, igual o hábito que a gente tava falando, você faz, repete, 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 fica natural. Mas tem que querer fazer. Porque assim, gostar de tomar água, nossa, que delícia, essa água. Assim, dificilmente vai ter alguém que tenha essa sensação. Sim. Você gosta de comer um brigadeiro, É. né? Opa, como? A água você toma porque tem que tomar. E com isso não tem discussão, né? Sim. Não toma água, intestino não funciona. Pro esporte é terrível, porque atrapalha a recuperação muscular, você desidrata, tem cãibra, Sim. fica com um monte de questões ali relacionadas. Então, assim, eu falo que tem alguns fatores que são inegociáveis na nutrição. 2 deles, água e sono. Isso não tem suplemento, não tem alimento, não tem treinamento, não tem medicação que resolva. Só, né? Ó, tem algumas perguntinhas aqui, ó. Quanto de carboidratos comer à noite para quem vai treinar logo cedo? Dicas. Bom, para quem treina à noite, o jantar é a refeição mais importante do dia. Porque o que você vai comer meia hora antes do treino não vai virar energia, só vai manter sua glicemia. O seu jantar que de fato é a tua refeição que vai virar substrato energético. Então tem que ter carboidrato no jantar para quem vai treinar de manhã. Porém, a quantidade de carboidrato vai depender de como está o teu controle de peso, da atividade que você vai fazer, da intensidade, de como foi a alimentação de todo dia. Então tem vários pontos para avaliar. Mas no mínimo uma porção pequena tem que ser consumida para quem vai treinar de manhã. A não ser que seja alguma estratégia que aí você vai alinhar com o seu nutricionista, como, sei lá, por exemplo, uma estratégia Sleep Low, que é uma estratégia onde você treina à tarde, não consome carboidrato depois do treino. A gente utiliza muito, às vezes, para paciente que precisa perder peso, utiliza, às vezes, com paciente de luta, né, com pacientes que têm corte de peso, porque você precisa que realmente a pessoa catabolize. Então, você utiliza essas estratégias, mas aí é alinhado com um nutricionista. Em um contexto geral, para 99,9% das pessoas, tem que ter carboidrato no jantar se você treina pela manhã. Tem que ter, é o ideal. Tem que ter. É mais importante esse carboidrato no jantar do que o carboidrato que você come antes do treino, para quem treina de manhã. Perfeito. Gente, quase uma aula, hein? Aproveitem, gente, pega essas dicas, anotem no papel. Melhor ainda, pega o telefone dela e Já liga é. no WhatsApp. O que é bom comer para a síndrome do intestino irritável? Síndrome do intestino irritável. Pergunta.
Então, ali é uma alteração intestinal em que você vai ter momentos que está mais aguda essa irritação intestinal do que outros. Então, dependendo da fase que tá dessa alteração, você tem uma conduta nutricional diferente. E no caso da síndrome do intestino irritável, a principal questão é o que você não deve comer. Por quê? Você tem que evitar alimentos que fermentem, né? Então, é lógico que uma pessoa que tem uma síndrome do intestino irritável não pode comer um monte de açúcar, não pode comer um monte de gordura, um monte de industrializado. Mas isso é meio que óbvio, né? A gente já meio que imagina isso. Porém, tem muitos alimentos saudáveis que devem ser evitados, principalmente no momento mais agudo da síndrome. Porque os alimentos naturais, eles possuem muitas fibras, o que é ótimo para o nosso intestino, é ótimo para a nossa saúde. Porém, algumas dessas fibras são mais fermentáveis. Nós chamamos elas de FODMAPs. E essas fibras fermentáveis, elas estão presentes até mesmo em alimentos saudáveis. E se você está com o intestino irritado e você comer esses alimentos, eles vão fermentar mais e vai piorar. Então, vai ter pessoa que vai ter mais sensibilidade com alho, com cebola, alimentos que são mais fermentativos ali, o brócolis, o repolho. Só que tudo isso tem que ser feito ali um mapeamento com o paciente, né, para identificar o que irrita mais ou não, para minimizar o consumo desses alimentos. Sim. E avaliar a fase em que está esse tratamento. Quando você consegue ali deixar esse intestino mais tolerante, né, menos sensibilizado, você vai ter menos crises. E aí você consegue ter uma alimentação muito mais próxima de uma alimentação normal. Sim. E em momentos que está mais irritado, você praticamente tira tudo que fermenta, você deixa uma alimentação ali bem facinha para o seu intestino conseguir finalizar o processo de digestão. Você entra ali com alguns fitoterápicos, suplementos, pensando em diminuir essa irritação, em melhorar a sua microbiota intestinal. Então tem todo um acompanhamento que tem que ser feito, é essencial o acompanhamento nutricional para qualquer alteração intestinal. Tá? Faz toda a diferença, porque não adianta você dar um remédio para você tratar o problema se você não trata o que causa. Sim. Né? Então, vai ficar sempre tendo problema. Vai ficar sempre tendo problema. Então, síndrome do intestino irritável, muito mais preocupação com o que tirar nos momentos que está mais agudo do que o que comer. Tá. Posso fazer mesmo? Pode. Gente, ela essa... tá querendo me pegar, ela tá querendo me lascar. Gente, essa é uma também que eu acho que bastante gente que gosta de fazer umas dietas meias doidas aí, né? Mas é opção. Também vejo que muitos nutricionistas defendem e outros metralham, mas ela vai dar a opinião dela, tá? Isso a gente tem que respeitar cada profissional tem a sua. Eu na área da fisioterapia, muita coisa eu não concordo com outros fisioterapeutas, mas opiniões diferentes, né? E às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender. Então, assim, ela se dispôs a responder todas as nossas perguntas, né? E essa eu tenho certeza que também vai dar um pouquinho de polêmica aí. Mas eu acho que é uma pergunta muito interessante. Qual a sua opinião em relação ao regime intermitente? Bom, jejum intermitente, muita gente já faz errado. Porque quando você fala que é intermitente, é que vai e volta. Se todo dia você faz 16 horas de jejum, não tem intermitência nisso. Então, o jejum intermitente, você vai fazer um dia de jejum de 16 horas, um dia você vai fazer um jejum de 8 horas, depois você faz um jejum de 16, de 20, de 8. Então, essa é a intermitência que é interessante para esse tipo de protocolo nutricional. Sim. Principal indicação dele, alterações metabólicas. Controle de insulina, resistência à insulina. Pode ser indicado para algumas questões cognitivas, né? Então, às vezes pode ter uma melhora com pacientes que têm algumas alterações psíquicas, né? Mas, então, assim, nesse sentido, ele pode ter indicações. Para emagrecer, é déficit calórico. Aí é o que você come na tua janela alimentar, e não quantas horas de jejum você faz. E tem muita gente que fala, vou fazer jejum intermitente para emagrecer. Se na tua janela alimentar você tiver um excedente calórico, você vai engordar do mesmo jeito. Sim. Então, assim, aplicação errada do jejum. Treino de manhã. Você não vai treinar em jejum e ainda ficar mais 5 horas em jejum depois. Você vai perder toda a tua massa muscular. Sim. Então, é totalmente contraindicado. Então, assim, é um protocolo bom, é um protocolo ótimo, se você tiver indicação para fazê-lo. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido. Né? E também considerar questões
de hábito das pessoas. Eu, Nádia, eu amo café da manhã. É a minha refeição preferida. Se eu passar em alguém falar assim pra mim, você não pode tomar café da manhã, eu vou querer morrer. Eu vou querer Sim. pular da ponte, sabe? Então, assim, não dá. Agora, se é um paciente que chega pra mim e fala, putz, eu não tenho fome de manhã, não É gosto esse muito daí de que eu queria, comer, exato, que é o caso da Dai. não É? gosto, não gosto, Ela não gosta. não gosto de comer, Só vai comer no almoço. Só vai comer tá no bom. almoço. Se fizer sentido, a gente consegue colocar ali um jejum mais estendido, se bem estruturado. Ai, não, eu não gosto de comer de manhã, mas eu gosto de treinar 6 horas da manhã e eu vou almoçar só meio-dia. Esquece. Não Isso aí faz não dá. sentido. Não faz sentido. Pelo menos um shake no teu pós-treino pra você quebrar esse jejum, você vai colocar. Sim. Então a gente vai Não estruturar tem ali uma força pra estratégia. treinar, né? Dependendo do treino, não tem força. Dependendo do treino, não tem força. E depois, e assim, o maior problema do depois ainda é que você ainda fica catabolizando. O treino você gastou o restinho de energia que você tem, Sim. você não come depois, seu corpo vai precisar extrair energia de algum lugar. Ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar teu músculo para produzir glicogênio, né, através do seu músculo. Nosso corpo ele sempre vai tentar usar a energia através de glicose. Se você não tem estoque disso no teu músculo, no teu fígado, ele vai quebrar músculo para produzir glicose. Então você vai lá treinar para ganhar músculo, mas você Certo. tá em jejum e ainda fica mais 6 horas em jejum depois. Perfeito. Não faz sentido nenhum. Então assim, essa pessoa não é perfil para fazer um jejum. Diferente de uma pessoa que treina à noite, que não tem fome pela manhã, ou que tem uma alteração metabólica, que está disposta a tentar. Então, é um protocolo muito eficiente, se fizer sentido na vida do paciente. Se não, é só moda. Ah, vou fazer jejum intermitente porque eu vi que emagrece mais. Esquece. Sim. Não é assim que funciona. Por isso, pessoal, passem com o nutricionista, faz toda a diferença, até mesmo porque quando nós somos leigos do assunto, ignorante, porque eu sou ignorante num monte de assunto, eu sou fisioterapeuta, né, entendo da área da fisioterapia, mas muitos assuntos eu não entendo, da parte da nutrição, eu tenho o hábito de pesquisar muita coisa porque eu gosto, a gente até, né, eu vivo com meus chás de hibisco pra cima e pra baixo, E sei, o tá vendo? auxílio, né? Então, assim, mas é muito importante todas essas informações que ela tá falando, porque eu escuto muitos pacientes meus chegar e falar assim, eu treino e não ganho massa, né? Eu não sei mais o que eu faço, porque meu músculo, né, não cresce, né? Principalmente a pessoa magra, né? Muitas vezes ela fala, eu treino. Então, muitas vezes, não é que o seu treino tá errado, né? O treino e o personal tá ok, mas a alimentação tá faltando alguma coisa. Então, é muito importante vocês terem aí um nutricionista, um profissional que entende, que estudou, para estar orientando, né? Todos nós, né? E é engraçado que as desculpas das pessoas são assim. Ai, passa no nutricionista? Ah, não, já sei o que é pra fazer. É. A maioria é assim, né? A Já sei. maioria é Ah, tá. Uhum. Vai nessa, né? Se fosse fácil assim, né? Aí quando a pessoa começa a falar o que ela faz, eu. Só que, ó. Então. Já sei o que é pra fazer. Ó, tem uma aqui, mas você tá falando do jejum. É verdade que treinar em jejum queima mais gordura? Falou bastante. Mas é uma pergunta boa, é uma É. pergunta boa, porque dizem, não sei se isso tem lógica, eu já ouvi até amigas minhas, personal, tocando nesse tema de tipo, você treinar, não sei exatamente, 30 minutos em jejum faz até bem, a partir do momento, não sei se é mito, se é fake, o que podemos colocar aí. Passou disso, aí você já começa a perder outros nutrientes, então não sei, como que é isso? Realmente se treinar 30 minutos em jejum, aeróbico e tudo mais, qual a sua opinião em relação a isso? Então, o nosso corpo ele tem uma via metabólica predominante. Normalmente, quando a gente vai fazer atividade física, se é uma atividade física de mais alta intensidade, você vai priorizar usar carboidrato, né, para produzir energia. Atividades com intensidades mais moderadas, você prioriza usar gordura como fonte de energia. Por exemplo, qual que é o momento do dia que a gente mais gasta gordura? A hora que a gente está dormindo. Né? Que a gente está em repouso. Metabolicamente, é o momento que você mais gasta gordura, que você mais usa gordura para produzir energia. Isso quer dizer que você está emagrecendo mais quando você dorme do que quando você treina? Não. Você está gastando mais gordura. Só que você não está gastando mais caloria. Então, muitas vezes, o se alimentar para treinar, pode ser que você não oxide tanta gordura, que o seu corpo priorize usar carboidrato, usar glicogênio. Só que a intensidade do seu treino vai ser tão mais eficiente que você vai acabar tendo um gasto energético muito maior do que um treino moderado em jejum. Então é aquilo.
Pode ser feito um treino em jejum, em uma intensidade leve para oxidar mais gordura? Pode. Se em um outro horário do dia você for fazer um treino brabo, boa. Agora, se seu único treino for aquela meia hora de caminhada, aí já é outra Não faz história. sentido. Aí é melhor você comer um pouquinho mais e você treinar igual a gente grande, né? Então é mais uma questão que aí tem que ser alinhada com o teu protocolo alimentar e com o treinador. Essa é uma outra diferença também na parte da nutrição esportiva, né? Todos os meus pacientes que às vezes fazem personal, que tem ali uma planilha de treino individualizada, eu sempre me coloco à disposição. Ó, se você quiser que eu converse com o seu personal, pra gente alinhar a parte nutricional com a parte do treinamento, fala pra gente, a gente bate um papo. E aí a gente consegue, né, trabalhar junto para trazer o melhor resultado para o paciente. Porque tanto o treino quanto a alimentação não tem uma regra fixa. Qual que é a melhor? A que funciona para aquela pessoa. Sim. Então vai depender do treino, do objetivo, da rotina, de como que ela é, né? Então é uma ferramenta que a gente tem, um treino de baixa intensidade em jejum, é uma ferramenta, Sim. não é a única. Sim. E o que é importante as pessoas entenderem, né, Nádia, é que cada paciente você faz uma avaliação, né? Então não é porque a dieta minha vai ser uma, da Estela vai ser outra. Às vezes o regime intermitente funciona para mim, mas para ela não funciona, né? Porque, por exemplo, igual, eu não ligo mesmo pro café da manhã. Agora a Estela não, eu gosto. Tipo, ela pode acordar e falar, eu acordo já pensando no pão com ovo, não adianta tirar. Né? Então, eu acho que o que as pessoas também precisam entender é isso. Não dá para você se comparar a outra pessoa e falar, ela fez para ela dar certo. Tá, para ela dar super certo, porque a rotina dela é essa. Mas a minha é outra, até mesmo eu e a Estela. A gente tem, são duas rotinas totalmente diferentes. Sim. Né? Uhum. Então, acho que é muito importante as pessoas terem essa consciência. Parar de achar que é apenas uma receitinha de bolo. Ai, pra Judite funciona. Tá, pro João não vai funcionar. Exato, por isso que eu falei. As pessoas falam, eu já sei o que é pra fazer. Porque tem aquela regra de, o nutricionista vai passar coisa pra você de 3 em 3 horas. Não é, o brasileiro é assim, né? Vou no nutricionista, eu já sei que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Não é assim, né? Não, Cada um mudou muito, né? exato, é tipo, muito individualizado. então, Sim. por isso, né? Muito E essa questão do 3 em 3 horas mesmo, que é muito... É uma pergunta assim que sempre fazem. Gente, se eu puder colocar para o meu paciente para ele comer várias vezes no dia, é lógico que eu vou colocar. Uhum. Porque se você tá o dia inteiro comendo um alimento saudável que te dá saciedade, você nunca vai ter fome. Se você não tiver fome, demora mais para vir pensamento intrusivo. Sim. Então a chance de você comer uma besteira é menor. Agora, se você faz só 3 refeições no dia, a chance de você chegar no seu jantar igual uma capivara raivosa e antes de você esquentar sua marmita, você querer devorar tudo que tem na sua casa, você vai devorar. Eu tenho mais fome à noite. Você tem fome à noite que você não comeu nada de dia, meu alecrim. Exato. Então, às vezes, você estruturar uma alimentação melhor durante o dia pode funcionar melhor. Só que se é uma pessoa que ela não tem tempo, ela não consegue parar para comer, sei lá, às vezes trabalha no hospital, todo aparamentado, para sair é um sacrifício. Não tem como eu falar para ele que tem que comer de 3 em 3 horas. Ele vai ter que fazer 3 refeições no dia bem estruturadas. E eu tenho que entender isso tem que caber na rotina dele, né? Então, tudo isso é negociado e é avaliado ali no contexto de consulta. Não existe regra. O que vai funcionar para você é o que cabe na sua rotina. Isso tem que ser individualizado. Sim. Exato, eu falo assim, a rotina aqui é muito difícil, né? Porque a gente fica o dia inteiro trabalhando, então o tempo que a gente tem, ele não tem horário de almoço no salão. Então, assim, o tempo que tem é 10 minutos, às vezes, entre uma cliente e outra, que você tem que estar já com o negócio certo, pronto, uma marmitex, senão dá errado. Que é a hora que você vai ter um tempinho, você vai comer o que tem, entendeu? Vai comer um pão, uma bolacha, entendeu? É muito difícil. Se você tem fácil o que você tem que comer, a hora que você tem que comer, dificilmente você vai errar. Agora, se você não tem, aí esquece, você vai comer qualquer coisa. Ô, Nádia, e é engraçado, as pessoas hoje em dia dão desculpa pra tudo, né? E às vezes também dá essa desculpa que eu falo, e aí, mas por que você não passa no nutricionista? Não, eu não gosto de ervilha, ela vai colocar ervilha na minha dieta, né? E assim, eu não sei, talvez antigamente fosse assim, que era meio que, né, aquelas receitinhas de bolo, e eu falo, gente, hoje em dia mudou muito, né? A Nutri, ela tá ali para te ajudar, para colocar o que você gosta. Não gosta de ervilha? Ela vai colocar outra coisa que substitui a ervilha, que vai se fazer tão bem, né? E é muito engraçado, principalmente as pessoas mais antigas, né? Sempre fala isso para mim.
Mas por que você não passa, né? Porque como eu sou fisioterapeuta, mas a gente também trabalha com toda a parte estética, né? Então a gente vê que se a gente tem um trabalho em equipe, o resultado pro paciente, pro cliente vai ser muito melhor. Então a gente mega incentiva, né? E é muito engraçado. Algumas pessoas que não, com conhecimento é zero, muitas vezes eles falam, não dá, não vai passar com o nutricionista, ela vai dar aquele negócio que eu não gosto, que eu não tenho um hábito de comer. E eu falo, mas você já foi alguma vez? Ah, não, mas eu já ouvi falar que ela vai colocar, que não mudou muito, né? Que volta ao assunto, cada paciente, é um protocolo, né? Uma dieta que você Exato. vai estar montando, né? Eu sempre penso que assim, a primeira vez que o paciente chegou até mim, tudo que eu conseguir manter da rotina que ele já tem, eu vou manter. Sim. Porque Sim. vai facilitar a vida dele, a Sim, chance dele sim. conseguir seguir é muito maior. Porque não É adianta. lógico que se chega uma pessoa lá e fala assim, eu não como nada de salada, nada de legumes. Eu vou perder 5 minutos dando uma palestrinha, tentando incentivar essa pessoa a pelo menos provar? É lógico que eu vou. Sim. Né? Porque assim, somos adultos funcionais e algumas coisas a gente tem que pelo menos tentar. Né? O nosso paladar, ele é treinável. Uma criança, para você falar que não, a criança não gostou de tal alimento, ela tem que ter provado pelo menos 10 vezes. Isso também acontece na vida adulta. Né? Então, assim, alguns alimentos que a gente não está habituado a comer, a gente tem que insistir um pouquinho, provar de coração aberto, né? Eu falo que tem que provar de boca boa. Sim. Se você já provar assim, ó, não vou gostar desse negócio. Gente, você não vai gostar. Sim. Fala, não, deixa eu ver qual é que é. E aí, pode ser que você descubra novos alimentos que você goste de comer, ou pelo menos tolere, que vão facilitar muito a sua dieta. Sim. Mas não come, a gente vai ter um plano ali para minimizar o estrago da falta daquele alimento. Enquanto isso, a gente trabalha alguma outra forma de você tentar incluí-lo. Mas a gente vai sempre fazer o melhor que a gente pode com o que o paciente está disposto. Né? Tem gente que vai sair dali com um cardápio que está longe do que eu considero um cardápio perfeito. Não é um cardápio que eu morro de orgulho e falo, nossa, adoraria que todos os meus pacientes comessem isso. Mas é o máximo que aquela pessoa consegue e está disposta a fazer naquele momento. E tá tudo bem. A gente vai aos poucos, Sim. né? Dentro do que a pessoa está disposta, dentro do que eu consigo oferecer e dentro da realidade que ela tem. Isso que é um acompanhamento individualizado. É você ouvir o seu paciente. Se a pessoa me fala que não come tal alimento, não adianta eu mandar ela comer. Ela não vai comer. A gente tem que respeitar o gosto da pessoa, a gente tem que respeitar a cultura da pessoa, a gente tem que respeitar a religião da pessoa, a gente tem que respeitar tudo que a pessoa escolhe para o padrão alimentar dela e fazer o melhor que a gente consegue com aquilo, né? Não tem como o paciente lá falar, não gosta, mas tem que comer, vai comer sim. Não é impossível, né? Mas se você não consultório, eu falo, gente, essa menina é louca. Ó, como controlar o apetite sem a ajuda de remédios? Essa, por exemplo, é uma pergunta que tem relação com comer 3 em 3 horas. Boa. Se você come várias vezes no dia, a tendência é que você nunca tenha muita fome. E uma dica muito interessante é você usar alimentos que tenham proteína em todas as refeições, porque proteína dá mais saciedade. Então, assim, não é no lanchinho da manhã você comer uma banana. Você vai comer uma banana, tomar uma dose de whey. Você vai comer uma banana e tomar um iogurte. Ou você vai comer uma banana com uma aveia, com uma semente de chia. Por quê? Porque tem fibra. E fibra dá saciedade. Sim. Então, esses alimentos, eles vão gerar maior sensação de saciedade. Agora, se você consome alimentos que têm muita caloria em pouca quantidade, você vai sentir mais fome. Ou se você faz uma refeição onde você não tem proteína, carboidrato, gordura, que são alimentos que têm uma digestão mais lenta, você também vai sentir fome mais rápido. Então, essa é realmente estruturar ali alimentos que gerem uma sensação maior de saciedade para que essa pessoa consiga seguir a dieta por mais tempo. A medicação, lógico que ela é uma ferramenta que tem hoje no mercado, que pode ser feita com acompanhamento médico, ou a gente tem alternativas fitoterápicas também excelentes que podem auxiliar muito, mas nenhuma delas substitui o que é uma alimentação bem estruturada. Então, dá para ter saciedade com uma alimentação bem estruturada. Perfeito. Quais alimentos devo evitar? Coca zero. Não, gente, os alimentos que a gente deve evitar é aquela que a gente está cansado de saber. Alimento altamente industrializado,
né? Alimento ali que é combinação de gordura e carboidrato, né? Então, Sim, tudo que é frito por imersão. sim. E como é gostoso, não é? Gente, é uma delícia. Meu Deus. A gente não tem papila gustativa para isso. O ser humano Sim. não foi feito para comer carboidrato com gordura. Não tem nenhum alimento na natureza que seja carboidrato e gordura. Ou é carboidrato, ou é proteína e gordura, ou é só gordura. A combinação carboidrato e gordura foi o homem que inventou, então a gente não tem papila gustativa. Então quando a gente Sim. consome esse alimento, ele gera uma sensação de hipersabor. Sim. Então é uma sensação assim que é como se o nosso cérebro não entendesse aquilo que está acontecendo. Você fala, meu Deus, que delícia é isso. E realmente é ótimo. Depois a gente fala, né? Que merda que eu fiz, né? A hora que cai no seu estômago, ainda mais depois você passa dos 30, tem um peso diferente. Nossa, eu falo, que saco, caramba, você sabe, né? Que não Gente, deve, hoje eu fui né? almoçar, levar minha mãe pra almoçar, meu. Era meio que comida mineira. Juro pra vocês, torresmo era desse tamanho. Nossa senhora. Gigantesca. E eu acho que é pior quando a gente entende um pouco, né? Que tipo, você sai com aquele peso na consciência que você fala, não, por que que você fez isso, Cara, né? depois que você entende um pouco de alimentação, você nunca mais come um Nossa, alimento você sente que você é uma traição, muito junk, né? assim. Nem Você sente não- vontade. Você nem sente vontade. Sinto. Sente. Sim, Sinto Sente. e eventualmente eu como também. Lógico que assim, eu escolho as minhas lutas. Né? Se Sim. é um alimento que eu sei que não, puta, é péssimo nutricionalmente e não é um negócio que eu gosto tanto, eu falo, não vale as calorias que eu vou gastar aqui. Mas se é um alimento que eu gosto muito e eu tô com muita vontade, tudo bem, contanto que eu não como aquilo todos os dias, que eu como a cada 15 dias, a cada 20 dias, uma vez no mês, não vai atrapalhar em nada, porque eu acertei a maior parte do tempo, Uhum. né? Então, é quantidade e frequência. Mas assim, vontade de comer uma porcariazinha, todo mundo tem, né? Qual o seu maior pecado na alimentação? Meu maior pecado na alimentação... Gente, eu tento equilibrar meus pecados, tá? Tá vendo, gente? Ela também é pecadora, então tá Também. tudo certo, né, Naya? Mas, por exemplo, eu gosto muito de comer um docinho. Eu adoro. Eu imaginei. E chocolate mesmo ou Doce. doce mesmo? Cara, eu gosto de bolo, tipo bolo de vó, Olha aqui. sabe? Se é um Se bolinho quiser de... comer bola aqui. Aqueles com goiabada no meio. Nossa, um bolinho de fubá com goiabada. Nossa. Gente, eu falo que aqui é muito difícil de fazer dieta, Ganha porque muito, as minhas né? clientes, juro pra você, Nádia, é quase todo dia. Uma cliente traz um bolo. Não, mas meus pacientes, acho Leva que, bolo pra você. acho que eles pensam assim, eles falam assim... Tá testando, né? Como que é, né? Aí você fala pra eu não comer, deixa eu ver se você é forte assim mesmo. Me leva, Verdade. trouxe pra mim. Continue. Mas Aquele assim, método, né? Não, nada fitness. Eu tento encaixar um horário. Ah, eu gosto de comer um bolinho? Pô, então vou colocar isso aqui como meu pré-treino. Eu pego o bolo, eu corto as fatias, congelo o que eu não quero comer. Porque se você deixar ali na mesa, você vai comer até acabar. E no Sim. dia a dia, pô, eu tiro um pedacinho e como antes do meu treino. Ou eu como depois de uma refeição. Porque aí eu não vou estar com tanta fome, eu vou conseguir me controlar para comer um pedaço moderado. Então, quando você entende o contexto da alimentação, você consegue até achar uma brechinha ali para você poder, às vezes, colocar esses alimentos. Só que você tem que entender que eles são a exceção da regra. Não dá para eu querer comer bolo todo dia. A conta não fecha, né? Então, assim, todo mundo vai ter suas preferências. Tem aquele alimento que é aquele comfort food, que, pô, parece que você tá cheio de problema que você come e ele fala assim, nossa, acabou, tá tudo bem. Faz um carinho nessa É a terapia, né? Meu, tudo bem você comer esse alimento, mas você não pode comer todo dia, né? Então, assim, se você acerta a semana inteira, todos os dias, e você faz uma refeição livre no sábado à noite, isso não vai ter um impacto gigante. Agora, se na terça à tarde você come um bolinho, na quarta à noite um brigadeirinho, aí na quinta-feira você encontra umas amigas, toma 2 taças de vinho, aí na sexta-feira você pede um lanche, cara, você errou 40, 50% da semana. Sim. Essa conta não fecha. Sempre falo que o que engorda não é aquela refeição livre no final de semana, o almoço na casa da sua avó. Sim. É o meio da semana que você cedeu a todas as oportunidades que apareceram. Sim. Agora, se você acerta tudo, você tem mais liberdade. É aquele clichêzão de que a disciplina liberta. Sim. É, quando se fala de alimentação, é isso. Quanto mais você acerta, mais você tem liberdade para errar e isso não prejudicar teu resultado. Perfeito. O nosso tempo tá acabando. Passa tão rápido, né? Eu sou geminiana, eu falo muito. Não, mas tudo bem. Não, mas ótimo. É ótimo. Eu vou fazer uma última pergunta. Só que é sobre a sua vida, né? Quais foram os maiores desafios no início da sua carreira? No início da minha carreira,
O que foi mais complicado, assim, para mim, eu acho, foi a questão da minha transição profissional, né? Eu era representante comercial e quando eu comecei a atender, ficava naquele negócio. Eu não conseguia colocar toda a energia nem no consultório, nem no meu trabalho, queria fazer os dois, e aí você fica naquela insegurança de largar tudo e falar assim, meu Deus, vou viver disso. Criei coragem e meti a cara. Graças a Deus deu tudo muito certo, mas é um momento de muita incerteza, né? E nesse começo, né, de atendimento, você tem meio que se provar o tempo todo, né? As pessoas não te conhecem, até você ter pacientes que te indiquem para outros pacientes, você ter um reconhecimento em rede social, que hoje a gente sabe que é um ambiente muito favorável para as pessoas conhecerem, se conectarem com a gente, né? Então é um momento mais complicado, de incertezas. Mas, conforme você vai fazendo, as coisas vão fluindo. Para mim foi tudo muito natural. Comecei atendendo num consultório que eu sublocava de um amigo médico meu, que hoje inclusive é meu sócio. De lá eu fui para uma outra clínica. Dessa outra clínica consegui abrir a minha hoje. Então é todo um processo que foi vivendo, né? E acreditar e persistir. E eu falo que o meu maior segredo dentro da nutrição é que eu vivo totalmente o que eu faço. Então, eu acredito muito no meu trabalho e, para mim, isso está incluso na minha rotina todos os dias. Então, é muito prazeroso fazer o que eu faço. E aí as coisas acabam fluindo e acontecendo, né? Mas esse começo, sim, de carreira é um pouco complicado. Até tem, às vezes, algumas colegas que estão formando e eles vêm perguntar alguma coisa. Eu falo, gente, se vocês quiserem perguntar, precisar de ajuda, de recomendação, pode falar, vambora, porque o começo é o mais difícil, é meter a cara. Sim. Depois que você já tá lá no meio e as coisas estão fluindo, é só alegria. Maravilha. Foi um prazer, né, Foi Estelinha? ótimo. Primeiramente, Nossa, queria boa. parabenizar, né, pela aula aqui, né, que você deu. Foi uma aula mesmo que você deu aqui para nós, para os nossos seguidores. E nós vamos estar deixando, né, o arroba dela embaixo aí da entrevista para vocês seguirem, telefone, para vocês entrarem em contato. Então não deixe para amanhã, a gente tem, né, a mania, né, do ser humano. Mês que vem eu vou passar com o nutricionista, né? Não, já liga, manda uma mensagenzinha, né, Nádia? E vamos fazer, né, a diferença, né? Lembrando que hoje a gente vive num mundo que as pessoas estão se cuidando cada vez mais. Então não deixe para amanhã. Quanto antes comecem a se cuidar, que vai ajudar muito, né, Nádia? Sim, gente, é um recado assim, muito importante, eu gosto de sempre trazer. Apesar de eu ser nutricionista esportiva, e muitas pessoas às vezes só me relacionam com performance, com treino, com não sei o que lá. Gente, a alimentação, ela é base para qualquer coisa na sua vida. Se você não se alimenta bem, você não tem energia, você não dorme bem, teu intestino não funciona bem, tua imunidade vai pro teu pé. Então, assim, antes de qualquer medicação, de qualquer remédio, de qualquer coisa, a alimentação é a tua base de saúde. Então, é essencial que você conheça e que você entenda, né? Então, assim, fico muito feliz de ter espaço de poder falar sobre isso. Sim. Claro que quem precisar de nutricionista, estamos aí. Mas também, quem passar com qualquer outro nutricionista que conhecer, que tiver acesso, vai mesmo, marca consulta, olha para tua alimentação com mais cuidado, com mais carinho. E eu falo que quando você coloca uma alimentação saudável na sua vida, em uma semana você fala assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Sim. Tudo muda, né? Tudo muda. A qualidade de vida é outra. Então, assim, eu acho incrível e mágico o que a alimentação faz na vida da gente. Incentivo todo mundo a ter esse olhar e sempre que a alimentação não é sobre estética. A estética, ela é consequência de bons hábitos. E a alimentação é um hábito ali essencial, básico, que a gente tem que ter. Perfeito. É isso aí. Mais uma por dia. Não. Só agradecer mesmo. Obrigada, gente. A gente que agradece.